Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual. Cada vídeo procurando trazer um novo conhecimento, acrescentar algo mais para vocês que me acompanham sobre a espiritualidade, todos os aspectos da vida material e imaterial que nos envolve. E hoje vou trazer o assunto sobre o famoso, conhecido André Luiz, que faz parte bastante conhecido da literatura espírita, onde a gente observa nas suas obras bastante grande conteúdo falando sobre a espiritualidade, os seus vários livros psicografados por Chico Xavier e também por Valdo Vieira, alguns deles. E em cada livro, a coleção que começa com o famoso livro Nosso Lar, que foi feito inclusive um filme em 2010, superprodução, onde ele conta a própria história dele, dos momentos finais da última encarnação e o pós-desencarne, onde ele passou 8 anos nas zonas inferiores, zonas umbralinas, e depois foi resgatado para uma colônia espiritual matriz do estado do Rio de Janeiro, chamada Nosso Lar. André Luiz foi médico e ele viveu no Rio de Janeiro, se formou inclusive na Universidade do Rio de Janeiro e nessa obra que ele ditou para o Chico Xavier e para o Valdo Vieira, principalmente para o Chico Xavier, André Luiz vai contando as experiências dele em cada livro, o que ele encontra na espiritualidade e passa a participar de vários grupos de trabalhos, de estudos na colônia espiritual Nosso Lar. E aí, nesse trabalho contínuo de ajuda às pessoas, o instrutor principal, a hierarquia que guia ele e os demais, ele vai acrescentando o seu conhecimento, vai trazendo informações para os encarnados através da psicografia. Ele vai contando as experiências e vai passando bastante conhecimento científico. Então, tem muitas pessoas que leem os livros do André Luiz, que estudam os livros do André Luiz, mas não se detém muito no estudo, especificamente, mais aprofundadamente, daquilo que o André Luiz passa, porque se for lido de uma forma superficial, serão meros romances. Mas, se nós nos detivermos mais no aspecto científico, tem bastante informação científica, inclusive bastante avançada essa informação. Em um artigo publicado na revista científica Neuroendocrinology Letters, de 2013, escrito por alguns cientistas brasileiros, eles comparam o conhecimento científico recente com as 12 obras psicografadas por Chico Xavier através de André Luiz. Claro que André Luiz tem outros livros ditados, mas falando dos livros que têm conteúdo científico além do moral. E na opinião desses cientistas brasileiros, existem informações altamente complexas sobre a fisiologia da glândula pineal e que só foram confirmadas cientificamente cerca de 60 anos após a publicação das obras. Curioso que Chico Xavier tinha pouca informação, pouco conhecimento científico. Ele era uma pessoa que
que era funcionário público, trabalhava numa repartição pública. E durante a noite ele se dedicava ao centro espírita que ele frequentava e que passou a ser um médium de psicografia, dando mensagens. E depois de determinadas atividades do centro espírita que ele participava, ele começava ao longo da madrugada a receber de espíritos como André Luiz informações que ele passava para o papel e que se tornaram os livros. Então, essas informações até hoje é considerado avançadas, muito avançadas, e que só agora estão sendo comprovadas cientificamente para a ciência aqui terrena, que muitas dessas informações passadas ao longo dessa coleção do André Luiz são confirmadas, verídicas, né? Alguns dizem que o André Luiz foi Carlos Chagas, eu inclusive por muito tempo achei que era. Outros falam que foi Oswaldo Cruz, outros falam de outros médicos da época, mas me parece que pelas características que ele descreve, principalmente no livro Nosso Lar, não fecha com nenhum desses famosos médicos, cientistas da época, por alguns detalhes. Mas, então, trazendo um pouco mais de informação para aqueles que ainda não conhecem André Luiz ou que conhecem parte da obra dele, eu separei um trecho do livro dele e eu destaco então um dos trechos do livro Evolução em Dois Mundos, um livro bastante científico, bastante técnico, que tem que ser realmente estudado. Se a pessoa só ler, vai entender muito pouco, porque traz muita informação. Então, lá pelas tantas, ele diz: assemelhando-se no conjunto ao musicista e seu instrumento, a alma e corpo hão de conjugar-se profundamente um com o outro para a execução do trabalho que a vida lhes reserva. E sabendo-se que a alma é direção e o corpo obediência, é da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que nos órgãos de sua manifestação recolhe as maiores concessões do Criador para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação. Então ele destaca a oportunidade que nós aqui encarnados temos usando um corpo físico para podermos evoluir e para podermos transcender a nosso próprio estado. É lógico que isso é uma meta a ser atingida, a ser realizada, coisa que muitas pessoas terminam não atingindo essa meta evolutiva por se deterem muito no mundo material. No outro trecho diz: assim sendo, de seu próprio comportamento retira nos vastos setores em que se lhe processa a evolução o bem ou o mal que, lançando ao caminho, estará impondo a si mesmo. Aqui ele evidencia, né, a questão que no hinduísmo é chamada de karma, né? Então toda ação que se fizer vai ser benéfica ou maléfica aos outros, mas principalmente a quem a realizou. Então, isso, que ele diz, estará impondo a si mesmo, né, o resultado dessas ações que a própria pessoa gera no seu dia a dia. Continuando, ele diz: o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas, resultantes da entrosagem de sinergias funcionais diversas. Então, o corpo espiritual, que seria, né? O espiritismo seria o perispírito, uma visão mais profunda, mais teosófica. O corpo espiritual engloba corpo astral, mental inferior e mental superior.
além, claro, dos mais sutis ainda, os corpos que nós temos, que é o corpo búdico, átmico e monádico, que seria o espírito, a nossa essência. Então, ele diz ali, o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas. Então, o que coordena o sistema nervoso do corpo físico são esses corpos sutis. E são resultados das energias que terminam funcionando, as energias que vão e vêm nesse fluxo contínuo de absorver e emanar, energias que são geradas por nós mesmos, energias que são captadas pelo ambiente, pelas outras pessoas que convivem com nós. Então, tudo isso vai trazer um funcionamento melhor ou pior para cada ser ao longo de uma encarnação, ao longo de uma existência, né? Ele continua dizendo, entenderemos assim facilmente que o córtex encefálico, que é a camada mais superficial do cérebro físico, com as suas delicadas divisões e subdivisões, governando os núcleos reguladores dos sentidos, dos movimentos, dos reflexos e de todas as manifestações nervosas da individualidade encarnada, do ser encarnado, corresponde à sede do centro cerebral do psicossoma, ou corpo espiritual, no corpo físico, unida à sede do centro coronário. Então aqui ele se refere que os corpos sutis se manifestam no corpo físico em conjunto e que se manifesta através do centro coronário, chakra coronário, é o chakra mais sutil, aquele que está no topo da cabeça. É o único chakra que nós temos que a boca dele, a abertura dele, está virada, posicionada para cima. Como ele diz assim, unida à sede do centro coronário, localizado no diencéfalo, entrosando-se ambos em perfeita sincronia de estímulos pelos quais se manifesta o espírito, o próprio ser encarnado, né, os corpos sutis do ser encarnado, em sua constituição mental, harmônica, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta a própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual. Então, André Luiz evidencia aqui que conforme o nosso estado mental, nosso estado emocional, vai gerar desequilíbrios nos corpos sutis e que esses desequilíbrios vão chegar mais dia, menos dia no corpo físico. Por isso que a gente vê pessoas que estão sempre doentes, sempre com problemas físicos. E apesar de tratamentos com medicamentos, muitas vezes com cirurgias, como a medicina ocidental trata, a pessoa nunca melhora, está sempre num patamar de doenças, de problemas. É porque o espírito, ou seja, os corpos sutis do ser, a parte mental e emocional do ser, gera tais desequilíbrios constantemente. Esses desequilíbrios infligem um desequilíbrio no corpo físico e o ser termina se desarmonizando perante as leis maiores, as leis superiores. Então é um ciclo vicioso, enquanto o ser dá vazão às suas negatividades originadas pelo seu próprio ego. É um ciclo vicioso contínuo. E ele continua dizendo, e assim como dispomos no córtex, que é a parte mais superficial do cérebro, onde tem as circunvoluções cerebrais, de ligações energéticas da consciência para os serviços do tato, da audição, da visão, do olfato, do gosto, da memória, da fala, da escrita e de automatismos diversos, possuímos no diencéfalo, que é a parte mais central do cérebro,
a se irradiarem para o mesencéfalo ligações energéticas semelhantes da consciência para os serviços da mesma natureza, com acréscimos de atributos para enriquecimento e sublimação do campo sensorial, como sejam a reflexão, a atenção, a análise, o estudo, a meditação, o discernimento, a memória crítica, a compreensão, as virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam particulares. Então, assim, a gente pode ver que o André Luiz colocou aqui a importância do nosso estado energético sutil, dos corpos sutis, em nós mesmos, refletindo sobre o cérebro físico, sobre as funções cerebrais, neuronais. E ele continua dizendo, emitindo a onda de indagação e trabalho que nos diga a respeito, ou seja, a energia própria nossa, característica de cada ser, através do centro coronário, que é o chakra coronário, conjugado ao centro cerebral seria o chakra frontal, recebemos-la de volta em circuitos de raios substanciais da nossa própria força mental, com impactos aferentes e eferentes, ou seja, impactos que recebemos e emanamos, para que a nossa consciência por si ajuize pela essência dos resultados ou reflexos de nossas próprias ações, quanto ao acerto ou desacerto de nossa escolha nessa ou naquela circunstância da vida. Então vocês veem que tudo que a gente pensa e sente é gerado em nós um tipo de energia, uma característica de energia peculiar. Essa energia é emanada pelos nossos chakras, principalmente, como ele diz aqui, chakra coronário e frontal, e essa energia, uma vez emanada, ela vai retornar a nós, por isso que ele se refere com impactos aferentes e eferentes. A gente absorve a energia dos outros, a energia que os outros emanam, e nós emanamos um outro tanto de energia. Se a nossa energia que emanamos, se o nosso estado mental e emocional é mais equilibrado, automaticamente a nossa frequência, a nossa vibração energética, o nosso padrão energético será mais elevado. Assim, a gente pode ficar automaticamente, digamos, ilesos, ou mais ou menos ilesos dessas energias densas que as outras pessoas emitem. Aí ele continua dizendo, não podemos esquecer que cada núcleo, que são os chakras ligados às glândulas e plexos nervosos, cada chakra está ligado a uma glândula, que é os plexos nervosos. Inclusive sobre os chakras eu tenho 2 vídeos anteriores que falam, os mais antigos, sobre os chakras superiores e os chakras inferiores. Então ele diz, não podemos esquecer que cada núcleo das ligações a que nos reportamos se subdivide em peculiaridades diversas, entendendo-se, pois, que os fenômenos de obliteração ou destruição suscetíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do cérebro físico, do corpo físico, podem surgir igualmente no corpo espiritual. Então, o desequilíbrio que nós realizamos ou que surge no corpo físico também acontece nos corpos sutis. Então vocês veem que é um vice-versa, os corpos físicos influenciam os corpos sutis e os corpos sutis influenciam o corpo físico. E é claro que o cérebro físico sempre será o ponto mais sensível, mais centralizado, mais importante do corpo físico. Ele continua dizendo, quando a turvação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele fulcro energético, um chakra, né, da região diencefálica, do centro coronário, então justamente ocorre um bloqueio desse chakra. Então esse fulcro energético, esse fluxo de energia que o chakra
deve captar e emanar de uma forma harmônica e equilibrada, passa a ser bloqueado e impedido. Isso, com o tempo, vai gerar doenças que vão atingir principalmente o cérebro físico e o sistema nervoso. E daí em diante, né, repercute em todo o corpo físico. E aí existe uma coisa que o ser humano adora fazer, que é ter o pensamento constante em uma coisa. A repetição do mesmo pensamento sobre as coisas. Isso é chamado de monoideísmo, ou seja, uma ideia fixa. Então ele coloca aqui em fluxo constante as imagens repetidas formadas pelas partículas vivas de matéria mental se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento. Então, quanto mais a gente tiver pensamentos dinâmicos e elevados, a nossa energia mental é mais sutil, mais elevada. E isso vai terminar dando a característica do pensamento da nossa energia, a característica do todo energético que cada ser tem. Aí ele continua: destruídos os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la às sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso nos fulcros da memória, na dor do arrependimento a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios de responsabilidade a se lhe delinearem no ser, plasmando com os seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longuíssima duração, e que contempla incessantemente por reflexão mecânica o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas geradas ou receba caridosa intervenção dos agentes do amor divino. Então o ser fica por tanto tempo, quando negativo, né, quando pessimista, quando alimentador de ideias fixas, negativas, ele fica gerando um fluxo tão denso, tão repetitivo, mecânico, que ele termina cansando de gerar tudo isso, e isso muitas vezes vai demorar várias encarnações para acontecer, mas também pode acontecer numa mesma encarnação, a depender do estágio de conscientização que o ser tenha numa mesma existência encarnada. Então, chega num ponto que o espírito, o próprio ser, se cansa de gerar por tanto tempo essa negatividade, que ele mesmo se convence que tem que mudar. Muitas vezes as pessoas terminam afastando as outras por serem pessoas de comportamento negativo, desagradável, sempre, que ao perceberem em certo ponto, e isso se perceberem, é claro, vão querer mudar, e aí elas começam a desfazer toda aquela negatividade, e fazendo isso, como o André Luiz fala aqui, ele termina dando abertura para que, como ele chama, agentes do amor divino, ou seja, as hierarquias, nossos mentores espirituais, as equipes espirituais, venham a interferir a favor do ser e dando novos impulsos, já que o ser deu abertura para querer mudar. Então isso é fundamental. E ele continua dizendo: o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura, consciente em plena criação. As imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente, servem para a formação das paisagens regenerativas em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se, ou seja, isolando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares de transviados,
ou seja, de pessoas perturbadas, se transformam em verdadeiros continentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelo sofrimento que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. Então, quando um ser desequilibrado constantemente gera energias densas, ele se liga a milhares, se não milhões de outros seres também desequilibrados. Estes seres, hoje aqui no planeta, encarnados, que pensam igual, que sentem igual, vão mantendo esse núcleo de desequilíbrio, essa psicosfera negativa coletiva. E isso faz com que o ser tenha mais dificuldade ainda em se elevar, em buscar algo. Mas, no momento que o ser cansa de sofrer, cansa de ficar nessa posição mais negativa, ele passa lentamente a se reequilibrar, tomando consciência, é claro, nada é automático. Você tem que ter consciência de querer mudar, de querer reverter toda essa situação, né? E aqui ele continua dizendo, então, considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, veja bem que ele está falando de cada célula, né? Em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agressões celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, mais uma vez, ele evidenciando a importância do pensamento, que ele chama de usina mental, né? A criação mental vinda dos corpos sutis do ser e que vai influenciar em cada célula que nós temos no nosso corpo físico. Então, por isso que muitas doenças degenerativas como o câncer têm a sua origem nesse nível mental, nesse nível de geração mental, que muitas vezes as pessoas nem se dão de conta que estão sendo negativas, que estão se detendo em aspectos negativos, e isso vai gerando, como ele diz, tecidos de força que vão chegar até o corpo físico. Ele continua, então, todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, todos os seres vivos têm um campo de energia que é característico com aquilo que cada ser gera. E é lógico que no nível humano, no reino hominal, o ser vivo tem responsabilidade sobre aquilo que gera, né? No reino animal para baixo, no reino animal, vegetal, mineral, não se tem consciência ainda e não se tem responsabilidade porque não se é um ser individualizado, mas há momento que existe a individualização que se ingressa no reino hominal, então existe a responsabilidade, o livre-arbítrio, e é isso que gera o karma. Então ele continua dizendo, no homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade, em relação ao que cada ser é, né? O conhecido corpo vital, ou também chamado de duplo etérico, ou corpo etérico, de algumas escolas espiritualistas. Então, o duplo etérico, o corpo etérico, é a camada de energia que existe enquanto nós estamos encarnados, que liga os corpos sutis com o corpo físico, mais precisamente o corpo astral com o corpo físico.
Então, também essa qualidade daquilo que nós comemos, pensamos e sentimos vai interferir na qualidade energética desse duplo etérico, dessa conexão dos corpos sutis com o corpo físico denso. Nas reentrâncias, continuando, né? Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens que se constituem aí, exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Então, antes de nós exteriorizarmos uma ação ou a palavra falada, nós geramos o pensamento. Então, conforme aquilo que pensamos, nós vamos agir, vamos falar. E aí é a origem, que eles ali colorindo com as vibrações e imagens. Conforme o pensamento mais elevado, existirão cores mais claras, de alta frequência. Pensamentos mais baixos, negativos, terão cores escuras, densas, né? E ele continua dizendo, aí temos nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele, a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança. Então aqui ele evidencia também aquela coisa que por que os espíritos desencarnados, né, por exemplo, os nossos mentores espirituais, e mesmo quando tinham os obsessores, os seres trevosos aqui na Terra, né, por que eles sabiam o que nós desejava fazer, ou falando dos seres mais evoluídos, por que eles sabem tudo o que nós pensamos, sentimos, o que nós somos? Justamente porque a gente cria telas vivas de pensamentos. Eu estou me lembrando, sei lá, num certo momento de um lugar que eu fui e naquele lugar tinha uma árvore grande, bonita. Então, quando eu faço isso, eu estou criando, estou plasmando mentalmente essa árvore grande e bonita. Se um amigo maior, um amigo espiritual olhar para mim, vai ver que está saindo da minha mente uma tela onde ele vai ver uma árvore grande e bonita. Então, assim, eles captam sem que a pessoa fale nada, sem que ela haja, eles captam o que a pessoa, o que cada um de nós sente e pensa. E continua dizendo, então, fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática, às cores, né, variadas, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedoras ou deprimentes. Então, ele diz aqui, a aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, anticâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida, que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos que caminham em posição inferior a nós. Então, é aquilo que eu comentei antes, né? Isso também determina o porquê que sentimos, às vezes, perto de outras pessoas um sentimento de afeição ou de repulsão. E, na verdade, nossos chakras captam das outras pessoas aquilo que elas emanam. E se a pessoa constantemente pensa em coisas agressivas, ela vai gerar uma energia agressiva e os nossos chakras vão captar essa energia agressiva
quando estivermos perto, próximo dessa pessoa. Então, tudo é energia, tudo é geração de qualidade de energia ou não, né? E ele continua dizendo isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para simpatias ou repulsões fundamentais. É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então ele fala aqui da questão da mediunidade, né? Que nós podemos, justamente pela nossa própria sensibilidade energética, pela nossa própria captação dos nossos chakras, captar o que outras pessoas sentem, pensam. Por isso existe também a telepatia, né? Transmissão de pensamentos, enfim, que são frutos dessa interconexão constante entre cada ser encarnado ou desencarnado. E aí ele continua: essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque pela natural apresentação da própria aura, campo de energia de cada ser, né? Campo total de energia, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava, compadecido, para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra que se digladiam na própria Terra. Então continuamos, apesar de não existirem mais seres desencarnados, perturbados, soltos por aí, e sobre isso eu também tenho alguns vídeos anteriores que falam sobre isso, olhem no meu canal. Mas de qualquer jeito existe a perturbação que pode ser gerada de encarnado para encarnado. Então há uma permuta constante, como ele diz ali, entre a luz e a sombra. Se nós procuramos manter os nossos pensamentos mais elevados, sintonizaremos com seres, obviamente, mais elevados, né? Ele, concluindo aqui, ele diz: a intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil de telementação, que seria a telepatia, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de redemoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o redemoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes. Se refere aqui à transmissão que na época ainda era um tanto inicial, lá na década de 50, né, da televisão e do rádio, né, a transmissão de imagens e de voz. Então, só dei uma pequena amostra, um pequeno conhecimento de todo esse conhecimento que o André Luiz passa nos livros dele. Aqui, claro, um livro mais, como eu disse antes, científico, mais técnico, mas que faz a gente pensar bastante sobre a importância daquilo que nós geramos como pensamento, principalmente, e também, em segundo momento, como sentimento. E isso vai trazer o nosso estado de saúde ou doença para o corpo físico. Então, eis aí a origem das doenças, a origem dos desequilíbrios mentais, emocionais e físicos. Então, está muito além do que a medicina ocidental considera como um corpo físico que tem funções mecânicas, funções químicas, de ações e reações.
Não adianta equilibrar a função química do corpo com medicações químicas se a origem do problema é o próprio ser, a essência do ser, os corpos sutis do ser, que estão em desequilíbrio constante. Então, a necessidade de uma revisão naquilo que somos, naquilo que pensamos, naquilo que vivemos, né, é fundamental para que tenhamos um estado de saúde real, uma qualidade de vida real. Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês. Se gostarem, cliquem no gostei, no like, se inscrevam no meu canal. Obrigado e até a próxima vez, próximo vídeo. Até mais.